Existe um nome na história que é tão, mas tão poderoso que não apenas descreve Deus, mas define a própria realidade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no significado por trás de o grande Eu Sou. Qual é o verdadeiro nome de Deus? Puxa, essa é uma pergunta que ecoa há séculos, milênios, né? Para a gente achar a resposta, precisamos voltar lá atrás, para um encontro transformador no meio do deserto, um momento que mudou para sempre como a gente entende o divino. Então, nossa jornada começa num dos momentos mais marcantes do Antigo Testamento, a revelação na sarça ardente. Foi ali, naquele lugar, que um encontro único não só mudou o rumo da história, mas deu a primeira pista sobre a verdadeira natureza de Deus. Vamos tentar imaginar a cena, aquele deserto de Sinai, vasto, silencioso, e ali um pastor chamado Moisés, de repente, se depara com uma coisa impossível, um arbusto pegando fogo, mas o fogo não consome nada. É nesse cenário que desafia a lógica que a voz de Deus se manifesta. E diante dessa presença divina, Moisés faz a pergunta-chave: qual é o seu nome? E isso, veja bem, não era só curiosidade. Naquela época, saber o nome de alguém era entender a essência daquela pessoa, sua natureza, sua autoridade. Moisés precisava de uma resposta definitiva. E a resposta que Deus dá é algo absolutamente revolucionário. Ele não dá um título tipo O Criador ou O Poderoso. Não, ele diz: Eu sou o que sou. Isso não é só um nome, é uma declaração sobre a própria existência. Mas o que esse nome revela, afinal? Revela que Deus não é um ser que tem existência como nós. Ele é a própria existência. Ele é completo em si mesmo, eterno, a fonte de onde tudo, absolutamente tudo, vem. Ele simplesmente é. E ponto final. Esse nome, Eu Sou, iria ecoar por séculos. E agora, vamos dar um salto no tempo, direto para o Novo Testamento. Lá, vamos ver Jesus de Nazaré fazer uma afirmação tão chocante, mas tão chocante, que o ligaria diretamente àquele momento na sarça ardente. Imagina só a tensão no ar. Jesus está ali, num debate acalorado com os líderes religiosos da época. Eles estão questionando a autoridade dele, de onde ele veio. E é nesse exato momento que Jesus faz uma declaração que, para eles, soou como a maior das blasfêmias. Uma declaração que o conectava diretamente ao nome sagrado de Deus. A conexão é direta, não tem como negar. Quando os líderes religiosos falam do patriarca Abraão, Jesus responde: Antes que Abraão existisse, eu sou. Presta atenção, ele não disse eu era. Ele usou a mesmíssima expressão atemporal que Deus usou com Moisés. Ele estava reivindicando uma existência que vem antes do próprio tempo. Olha, para qualquer pessoa que conhecia as escrituras hebraicas, essa escolha de palavras foi proposital e, sem dúvida, chocante. Não era só ele dizendo que era antigo, não, não. Era uma reivindicação direta de divindade. Ao dizer eu sou, Jesus estava se colocando no lugar daquele Deus eterno que se revelou a Moisés. E isso não foi um caso isolado, uma vez só. Várias e várias vezes Jesus usou essa fórmula divina. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Cada uma dessas declarações, eu sou, era um jeito de dizer que ele era a resposta divina, a resposta definitiva para as necessidades mais profundas do ser humano. Certo. Então a gente já estabeleceu essa conexão incrível entre a sarça ardente e as palavras de Jesus. Mas por que isso é tão importante? Qual é o real significado dessa ponte teológica que cruza os testamentos? Vamos entender agora por que essa conexão é a chave de toda a narrativa bíblica. O que isso mostra pra gente é que a salvação oferecida lá no Novo Testamento não vem de um Deus distante ou de um profeta qualquer. Ela vem do próprio Eu Sou, o Deus atemporal, todo-poderoso, que não apenas criou o universo, mas que também escolheu entrar nesse universo. A fonte de toda existência se tornou a fonte da nossa esperança. Então, para a gente amarrar tudo, vamos resumir. Primeiro ponto, Deus é eterno. O nome Eu Sou revela um Deus sem começo e sem fim. Segundo ponto, Jesus é divino porque ele corajosamente reivindica esse mesmo nome para si. E o terceiro ponto, a conclusão. A salvação é real porque ela é oferecida por esse mesmo Deus eterno que escolheu estar aqui, presente. No fim das contas, a jornada do Eu Sou é a história de como Deus foi se revelando pouco a pouco para a humanidade. O que começou como uma voz misteriosa numa sarça ardente, culminou na pessoa de Jesus Cristo. Ele não foi só um mensageiro, ele foi a própria manifestação de Deus na Terra.
E tudo isso nos deixa com uma pergunta muito poderosa para reflexão. Se Jesus é a manifestação humana do grande Eu Sou, o que isso muda na nossa compreensão de Deus, da vida, do nosso próprio lugar no universo? A resposta para essa pergunta? Bom, ela pode mudar tudo.